Estamos de volta, senhoras e senhores. Hoje é dia de Gigantes da Educação. Toda segunda-feira tem Gigantes da Educação, a partir das 12 horas. Vamos falar sobre uma ferramenta espetacular para a gente poder mudar esse país para muito melhor. Senhoras e senhores, ele que é CEO da Hike Global College, ele também é responsável e está à frente desse projeto lindíssimo que é o Gigantes da Educação. Meu amigo Egson Agatti. Seja muito bem-vindo. Tudo bom, Egson? Obrigado, Léo. Tudo bem? Maravilha, bom demais. Semana Santa aí, semana mais curtinha? Semana mais curtinha, mas pra gente começa na segunda-feira, né? Sem problema, vambora. Estamos aqui hoje com a Diana Bracarense, que é coordenadora de artes da School of Nations. Seja bem-vinda, Diana. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui representando a cena artística de Brasília. Gostei. Diana, vou pedir para você puxar o microfone só um pouquinho mais para perto de você. Pronto, assim tá ótimo. Cena artística de Brasília. Que bacana. Acho que é a primeira artista que a gente tem aqui, né? Oi? No Gigantes? No Gigantes eu acho que é. Conta um pouco. É muito legal. A arte é tudo, a arte é vida. O que eu falo com os meus alunos é que a arte é um reflexo do que a gente vive e ser uma arte educadora, trabalhar com arte e educação, tentar mostrar um pouco da cultura para os nossos alunos é incrível. E trabalhar com a equipe de artes, hoje eu trabalho com os professores de visuais, música e drama, da educação infantil até os mais velhos. Então é muito legal ver toda a produção e tudo que os nossos alunos são capazes de fazer. Essa juventude hoje, que em breve vai estar no mercado criativo. Muito legal. Conta pra gente a sua história com a educação. Como que começou? Sou bacharel em artes plásticas, estudei na UENG, sou de Belo Horizonte, estudei na Escola Guinhar, que é uma grande universidade. Na época, eu queria aprender mais sobre fotografia, também sou fotógrafa. Você já era artista quando criança? Eu gostava de fotografia, gostava do mundo da fotografia e queria conhecer mais, queria aprender a revelar foto. E aí, quando eu fui fazer vestibular, eu optei em fazer na UENG, passei e tive 4 anos de uma experiência incrível, inserida em todo esse mundo das artes, a cena artística mesmo. Tive introdução a todas as técnicas usadas por artistas, aprendi a revelar foto num quarto escuro, fiz toda a revelação, é incrível ver o processo. E aí, quando eu terminei, durante a faculdade eu já dava aula de inglês. Amo também o mundo da língua inglesa. Cresci nos Estados Unidos, uma parte da minha vida. Meu pai fez PhD nos Estados Unidos, então, quando eu voltei para o Brasil, eu estudei na Escola Americana de Belo Horizonte. Então, já conheço um pouco desse mundo internacional da minha infância, acho incrível. E aí, eu já dava aula de inglês e fiz o bacharelado para aprender um pouco mais sobre arte. E aí, eu tive a oportunidade de mudar para Brasília. E aí, eu fiz a licenciatura em artes visuais, que foi quando... Aí eu comecei a unir o inglês e as artes que eu amo, as duas coisas que eu amo mesmo, lecionando na Escola das Nações, para o Ensino Fundamental 2. Você, quando entrou nesse mundo artístico, você já sabia que você queria ser professora? Ou isso é algo que veio depois? Qual que era o seu sonho? Eu já amava dar aula, então eu já dava aula de inglês para todas as faixas etárias numa escola chamada Number One, em Belo Horizonte. Quando eu vim para Brasília, tinha Number One aqui em Brasília também. Então, eu dei aula aqui de inglês no meu começo de Brasília, em 2008, que eu vim para Brasília. Então, eu já via que eu gostava de dar aula na minha casa. Meus pais são educadores também. Meu pai fez PhD e foi professor universitário da UFMG. Qual que era a área do seu pai? Soldagem, física, e minha mãe é arquiteta. Então, eu acho que eu peguei um pouco da minha mãe também nessa parte de artes. Minha mãe também era professora em Minas, do Cefet, e hoje os dois estão aposentados, mas eu acho que a parte acadêmica veio no sangue da família. Minha irmã também é professora, ela é arquiteta e hoje ela também está lecionando artes visuais, também na Escola das Nações. Então, é bem legal ver todo mundo nessa área da educação e nós duas, na área de educação artística. Fala um pouquinho pra gente, eu diria assim, e eu falo com todo respeito, eu também trabalho com arte, né? Fora o que a gente trabalha aqui, que pra mim em parte é arte também é educação, mas eu também trabalho com atuação, com a parte dramática, né? Eu diria que existe um certo desprezo quando a gente fala de educação, quando se fala da arte.
E eu queria dar voz a você aqui um pouquinho, para você poder trazer uma reflexão da importância da arte no processo de formação da criança, do adolescente, até mesmo, se você quiser falar até mesmo da vida adulta, não tem Sim. problema, mas só para a gente poder entender o quão importante que é a arte estar inserida no processo educacional. Eu acho que isso tem mudado de um tempo para cá, principalmente no contexto de escolas internacionais. Eu vejo que a valorização da arte, da música, do teatro é muito grande. E então quando eu era criança, eu via essa importância. Eu tocava instrumentos, toquei violoncelo, flauta doce. Até falo com o nosso professor atual, falei, gente, esqueci tudo hoje, mas eu tive esse contato e eu vejo que o trabalhar a criatividade com os alunos, com a música, com o teatro, com as artes visuais, a gente vai gerando habilidades para a vida dos alunos. Então, ao apresentar num palco, o aluno está pegando o domínio de palco, está trabalhando em equipe para produzir a peça ou a apresentação cultural. Então, ele está sendo inserido para uma habilidade que ele vai precisar em qualquer área que ele for trabalhar no futuro, né? Em public speaking skills. Então, ele vai saber falar em público, oratório. Eu vi que tinha O que uma são pessoa... public speaking? Vocês vão falar pro público que fala português aí? de falar em público mesmo, da parte da Habilidade oratória, apresentar. Então, a gente vê essas habilidades dentro das cênicas muito, muito influentes na vida de qualquer profissional. Um médico que sabe falar em público pode palestrar sobre o que ele está fazendo. Dentro da música e das artes visuais, trabalhar a criatividade gera resolução de problemas. Então, o aluno, ele aprende a trabalhar de forma original, resolver os problemas que ele está confrontando. Então, todo esse pensamento crítico que a gente vê, tudo isso faz parte de uma aula de artes. Eles estão trabalhando a prática, mas estão criando, criando novas soluções para os problemas que eles têm ali. Eu acho primordial todas as escolas terem, e hoje faz parte as artes, a educação artística faz parte do nosso currículo, e as habilidades que os alunos ganham para a vida realmente é incrível. E eu acho que está mudando um pouco esse preconceito de deixar a arte é uma matéria inferior à outra. Eu acho que tem mudado. Mas às vezes é mais um desprezo do que um preconceito, eu acho assim. Mas você trouxe fatores aqui espetaculares. A gente estava com o pessoal aqui que trabalha com oratório, o pessoal da Vox to You, né? Uhum. Então, existem estudos que afirmam que o maior medo do ser humano é falar em público. E aí acaba que quem desponta mais se comunica melhor. Às vezes você tem uma pessoa que se comunica melhor e tecnicamente ele não é tão bom quanto quem está ao lado dele, mas se ele se comunica melhor do que quem está ao lado, que tecnicamente é melhor, ele acaba se destacando mais, por exemplo, em uma reunião dentro da empresa. Com certeza. Ou numa entrevista de emprego, ou numa seleção de um concurso e por aí vai. Então, só por isso já é uma grande vantagem, ao meu ver. E você traz algo fantástico, né, Egson? Porque quando você fala da criatividade. Sim. Porque a gente vive os dias do desconhecido. Uhum. A gente não sabe como é que vai ser amanhã. A gente teve um tempo em que a mudança demorava, a mudança começou a acelerar, a gente já sabe que o tempo todo está mudando e essa mudança constante traz um desconhecido. Com certeza. A gente não tem noção de como é que vai ser o mundo daqui a 5 anos. Sim. As coisas estão mudando rápido demais. Agora, se a gente tiver a criatividade acentuada, trabalhada, permitida dentro de nós vamos estar preparados para resolver problemas novos que até então não haviam surgido, né? Sim, com certeza. E hoje a gente vê que as áreas criativas são as áreas que provavelmente vão estar em destaque no futuro. Uhum. Com a inteligência artificial, a gente tem visto que gerar texto, gerar imagem, eu tenho conversado com vários amigos que trabalham também com ilustração, com arte digital, a sacada, eu acho que para o futuro vai ser o profissional que souber usar de forma criativa os recursos que estão disponíveis hoje e os que virão. A gente não sabe o que vai vir amanhã. Então, uma pessoa que sabe gerar um texto com inteligência artificial e saber ler e distinguir, esse é um texto legal, usar o lado do humano para fazer uma revisão, para selecionar imagem. A gente tem, dentro da cena artística, vários estudos mostrando a inteligência artificial sendo usada hoje também como forma aceitável, né, de arte. É uma técnica que o artista pode usar para criar também. Claro que existem as pessoas que falam, mas a inteligência artificial, a imagem gerada por inteligência artificial não vai ser uma obra original. E outros que dizem não. Se a pessoa souber usar de forma criativa e conseguir colocar um conceito em cima do que ele está criando, é sim uma forma válida de
de arte. Então, Você cria muito mais rápido, né? não, É só colocar um texto lá, pedir pra mudar. Outro dia eu tava vendo um artista lá no ChatGPT. é incrível. A gente vê, teve uma premiação fotográfica do ano passado da Sony, se não me engano, que a imagem que ganhou foi o artista criou com inteligência artificial e ele inseriu ela sem falar que tinha sido gerada com a Olha. inteligência artificial. Mas depois de ganhar o prêmio, ele falou que tinha sido gerada com a inteligência artificial e que ele tinha colocado ela no concurso justamente para gerar esse questionamento do que é arte, se é ou não, se pode ser usado. E a gente tem visto cada vez as pessoas usando mais. Mas o artista criativo ou o profissional que for criativo, realmente ele vai saber usar da tecnologia que ele tem e de outros recursos também dentro da sua área. É muito legal ver isso. E só complementando também, que às vezes a gente... É um senso comum, né? De pensar quais que são as habilidades que a gente precisa para que o nosso filho tenha sucesso no mercado de trabalho. Engenharia, áreas técnicas, sei lá, uma contabilidade ou alguma coisa que seja habilidade técnica, né? As hard skills. Uhum. Mas aí depois o que o Léo falou é interessante. Quando você vê o profissional que se destaca, qual que é o profissional de TI que se destaca no mercado de trabalho? Que consegue se comunicar. Ou que pelo menos que vai fazer um trabalho e consegue colocar uma arte dentro do que ele está fazendo, né? Se a gente for pensar no mais famoso dos nossos tempos aqui, o Steve Jobs. Uhum. Ele tinha uma arte inserida dentro de todo o processo técnico que ele estava fazendo ali na Apple, né? E é por isso que a Apple se destacou e é o que ela é. Com certeza. É incrível. E hoje, assim, ver resoluções de problemas usando o design também, o design thinking, que é uma forma de pensar em como resolver um problema, como um artista resolveria, ou como um designer resolveria, tem sido cada vez mais usadas dentro de empresas também. Hoje se fala muito, por exemplo, sobre a experiência do cliente, né? Sim. Na verdade, hoje já se fala até sobre a experiência do colaborador, que é muito bacana isso. Mas quando você fala da experiência do cliente, e aí você fala, não, porque se você fizer um ambiente instagramável, porque aí começa por aí, para você ter um ambiente interessante. É arte. E a criatividade, você fazer um ambiente que é diferente, né? Se a pessoa chegar ali e se encantar. E aí é um arquiteto que vai ter mais imaginação, ou vai ser uma pessoa de design de interiores que vai ter uma visão mais ampla do negócio. É muito interessante. É muito muito legal ver a arte sendo inserida em contextos diferentes. Eu acho que tem sido uma área que está cada vez mais valorizada. Eu vejo os nossos alunos, a gente traz oportunidades deles serem criativos de diversas formas, normalmente com a prática. Então, alguns criam murais gigantes para os nossos eventos. E além deles estarem ali usando da criatividade, eles estão se divertindo também. E aí fica uma recordação para o futuro do momento que ele viveu com a turma dele. Eu acho isso muito legal também. De ter um ambiente inspirador, que gera oportunidades do aluno ser criativo, mas que ele também se divirta, que ele consiga aproveitar o momento e fique orgulhoso do que ele está criando. Eu acho uma parte primordial, assim, dessa cena, da educação, dele ter orgulho do que ele fez. Você falou que lá você trabalha também com arte dramática, né? É teatro? Sim. A gente tem teatro a partir do Middle School, então do Ensino Fundamental 2. A gente tem uma peça que eles se preparam, a gente normalmente fazem uma locação externa no teatro, então eles têm toda a vivência Vamos colocar logo da School of Nations aqui, aproveitar. Do que é apresentar num teatro de verdade, com iluminação. É muito legal, assim, a experiência que a gente tem alunos que fazem a parte da sonoplastia, da parte do som, Que legal, da que iluminação. Então, eles que criam realmente a peça toda. A gente tem uma banda também, uma banda que hoje a gente teve uma apresentação esse mês com de 80 a 90 alunos no palco. E você que dá aula de música também? Não, eu coordeno com um professor de música. Ele é incrível e o que os nossos alunos criam e apresentam pra gente é incrível ver o resultado final. E a gente tem por exemplo, lá na escola a gente tem hoje um evento chamado Dia da Arte, que é um dia do ano letivo, que a gente traz artistas locais para
exporem e venderem as obras deles. Os nossos alunos, esse ano a gente teve aluno vendendo as obras deles também, eles fizeram stickers, adesivos. Eles vendem as obras Vendem deles? as obras. Eles pediram que a gente abra um formulário para os alunos falarem como eles querem participar no Dia da Arte. E dentro do evento, a gente tem a parte de feira, a gente tem a parte de workshops, a gente tem a parte de exposição. E aí, alguns alunos esse ano pediram para participar da feira. E venderam e ficaram super felizes. Então, a gente Vende vê para quem? para a comunidade, para todo mundo. Então, é um evento aberto a toda a comunidade da Olha. escola. Vão famílias, pais, amigos. Só um minutinho. Muito legal isso daí, porque aí você tá puxando a parte do empreendedorismo. Sim. Muito melhor do que você ter uma aula de empreendedorismo, não tô dizendo que não tenha, você pode até ter aula de empreendedorismo, só que a gente tá vivenciando, o aluno tá vivenciando, é a prática para valer. É incrível. Muito E legal aí, isso, cara. esse ano a gente teve alunos que participaram da feira vendendo, então eles criaram, eles que precificaram, eles montaram a própria exposição na feira. A gente teve aluno participando de workshops em que eles criaram as oficinas para a comunidade. Então, a gente teve tie-dye, a gente teve ilustração, e eles propõem o que eles querem. E a gente também, os professores de artes também propõem algumas ideias para a gente fazer com as equipes de cada segmento. E tem toda a parte de exposição. E aí, esse ambiente instagramável, muitas vezes os nossos alunos criam murais grandes, todos pintados. Fica incrível, é um evento lindo. E tem a parte de cênicas, a gente teve apresentações da banda, entre outras propostas que a gente tem também no After School da escola. Então, E tem coisas às vezes que a gente não mede, não consegue medir, mas isso para saúde emocional e mental das crianças, adolescentes, até para os adultos, é fantástico. Uma outra coisa que você desenvolve muito, quando a gente fala de artes plásticas ou pintura e tudo mais, é a parte da contemplação. Né? Que é nesse mundo tão acelerado que a gente vive, Sim. a gente estimular as nossas crianças de vez em quando, puxar o freio de mão, porque muitas delas estão mergulhadas já nas telas, né? sim. Com o TikTok e os Reels ali, que estão com um hiperestímulo do cérebro o tempo inteiro. Na hora que ele para e olha para uma arte, ele fica ali um tempinho. Não, É e muito aprender a bacana isso. apreciar faz parte também dos parâmetros curriculares nacionais. Então, na BNCC, quando você vai ver as habilidades dentro da educação artística, tem grande parte que é aprender a apreciar. A gente tem que ensinar os alunos a aprenderem a sentarem. No teatro, sempre eles pedem silêncio, tem as regrinhas do teatro, que eu acho fantástico. E é isso, é a criança, o adolescente, aprender a parar o mundo, esse mundo muito caótico, que a gente vive, um mundo contemporâneo cheio de estímulo visual, parar para assistir uma peça, para assistir a banda tocando, para ver a exposição. Então, hoje, a gente, né, fala que quando você leva os alunos para uma exposição, ou os nossos filhos, eu tenho 2 filhos também, eu sempre levo eles no CCBB, eles adoram. Eu estou ensinando a mostrar a arte para eles, a mostrar a cultura, e muitas vezes, assim, eu recebo depois relatos de alunos que já formaram, Miss, olha onde eu estava, e me mandam uma foto de um museu, e fica, ai, que legal. E aí eles falam, ai, eu aprendi a apreciar, a parar e analisar uma obra, a entender um pouco sobre a cultura da época dessa obra, como você fica, ai, é muito bom, assim, ver isso acontecendo e a gente Como vê. que você ensina isso? Porque eu vou fazer uma provocação aqui. Quando eu era criança, Uhum. e meu pai é sempre apreciador de artes e tal, levava para os museus, só que eu achava muito chato. Ai, mas isso olha, tem mudado. Eu sinto que hoje os museus estão mais interativos. Então, a gente vê com o CCBB, o Inhotim, a gente já levou várias turmas ao Inhotim em Minas Gerais. Não sei se vocês conhecem em Um dos maiores Brumadinho. museus do mundo, É né? lindo, lindo. Então, hoje, as obras, as instalações, elas são mais interativas e hoje a gente faz mais parte da obra. Sim. Então, eu sinto que toda exposição de arte contemporânea, por exemplo, que eu levo meu filho, sempre tem um momento que ele pode tocar, que ele pode andar. Então, isso talvez facilita um pouco essa apreciação de uma forma mais lúdica, que talvez não era tanto no passado. Igual o SESI Lab aqui, né? Tem um que é super legal. Fantástico. E ele é todo interativo. Então, a criança pode fazer tudo. Antigamente, eu acho que o que a gente tem de experiência de quando a gente era jovem, né, na década de 80, assim, ainda era muito... Existem exposições que você não pode encostar. Então, quando você vai no Louvre, tem uma parte que você vai ver de longe a Mona Lisa, você não vai chegar perto. Essa é a parte chata. Não, mas a gente aprende. Eu acho que tudo é questão de você levar em exposições mais lúdicas. A criança vai criando gosto de ir e apreciar. E aí você vai explicar. Agora, nessa exposição que a gente não pode encostar, tem a linha.
Aí a criança vai falar, ah, beleza, então essa eu só vou olhar. E aí, com o tempo, ela vai aprendendo a analisar uma obra. Então, em sala de aula, quando a gente faz releituras de obras, a gente analisa, a gente vê, a gente aprende sobre o período. E minha aula é muito prática. Então, eu dou aula no ensino médio e mesmo, a gente estava conversando um pouquinho antes da entrevista, mesmo quando eu vou falar sobre obras do Paz, eu trabalho com os meus alunos de forma prática. Então, se a gente vai falar sobre o J. Borges, que é um xilógrafo famoso brasileiro, eu vou trabalhar a xilogravura com os alunos, que é a gravura na madeira. E aí a gente vai falando sobre a literatura de cordel, sobre a xilogravura. E aí, quando eles vão ver essa questão no Enem ou no Paz, eles trabalharam de forma prática, né, de forma manual. Então, eles tiveram a oportunidade de conhecer a técnica. Tem uma Isso eu memória acho mais que faz afetiva diferença. com aquilo, né? Fica. Eu acho que tem um fator também, Edson, porque assim, uma coisa é você ir lá com teu pai, que teu pai curtia arte e tal. Só que ela trabalha. Imagina que você trabalha na aula ali os porquês e os comos da arte. O que está ao redor, às vezes, da arte é mais interessante do que a arte em si. Ou o que Sim. está ao redor Sim. torna a arte mais interessante quando você ouve alguém. Como que surgiu, por exemplo, uma música. Sim. É interessante você ouvir isso. Quando eu morei 4 anos em Portugal, né? E a gente visitava os museus lá. Eu era muito novo, era adolescente, né? 14, 15 anos. Só que eu adorava. Por que eu adorava? Porque eu sempre gostei de história. E quando eu chegava lá no castelo, eu fazia, essa cama aqui que no meu foi Dom Pedro I. Uhum. É mágico Pá, você meu, saber isso mais. mexe com a É. gente. É. Essa madeira aqui é do pau-brasil. Aí remete àquilo que você estudou na escola. Então fica interessante, é gostoso, você marca, né? Sim. É igual a Mona Lisa, né? Com A Mona certeza. Lisa é famosa por causa do Da Vinci, que era um gênio, que fez aquilo que é misterioso. Foi roubado uma vez, voltou e tal. É, tem algumas Tem histórias. várias né? histórias, várias. Mas eu acho que assim, depende de tudo da forma que você está conversando com a criança ou com o adolescente. Claro que vai ter exposição que eles vão se identificar mais ou menos. Então, assim, realmente ir aos poucos, ensinando a criança a apreciar. E quando ele for um adulto, ele vai ter tido essa experiência na infância. Então, eu acho que já vai gerar ali a gente vai gerando o estímulo para ele poder apreciar mais no futuro também. E lá as crianças têm até contato com os artistas, né? Você falou que teve um artista super Sim. famoso É teve mesmo? lá. Que bacana. A gente teve uma experiência incrível no semestre passado, em que os meus alunos, eu sempre falo um pouco sobre o Vic Muniz, que é um grande fotógrafo, artista plástico brasileiro, renomado mundialmente. E ele tem várias obras com trabalho social, então do lixão. O Lixo Extraordinário é um documentário lindo, que mostra a produção, o processo criativo dele. E eu converso com eles, ele já foi artista que já caiu no Enem várias vezes. Então, eu tento trazer esses artistas que eu vejo que são importantes para os alunos, e eles eles criaram uma obra inspirada no trabalho do Vic Muniz. Então, o Vic Muniz, ele trabalha muito com materiais não convencionais. Então, ele usa do açúcar, ele usa o lixo, materiais que não são materiais ditos de artes, né? Não, ele foge da tela e da pintura. E os nossos alunos recriaram para o Dia da Arte do ano passado. A gente expôs durante o evento. E uma diretora da escola viu e ela me falou, Diana, achei incrível as leituras dos alunos, e mandei uma foto para a esposa do Vic Muniz, que eu conheci na escola que eu trabalhei antes de vir para cá. Eu falei, gente, que incrível. Aí na semana seguinte, Diana, eu conversei com eles e ele topou conversar com os nossos alunos. Foi meu momento do ano, tipo, Que show de bola. E aí a gente fez uma conversa ao vivo com ele durante 1 hora, em que ele falou sobre o processo criativo dele, e os nossos alunos tiveram a oportunidade de fazerem perguntas para ele que é um artista renomado e que está hoje trabalhando. Então ele realmente conseguiu responder os nossos alunos. Foi incrível. Essa conversa está no YouTube da escola. Olha que vale legal. a pena. Eu aprendi durante essa conversa, eu achei assim um momento E fantástico. fizeram streaming ao vivo? A gente fez uma videochamada, e esse momento a gente fez um momento mais intimista na sala de artes. Aham. E aí a gente fez uma projeção dele conversando com os nossos alunos, e os nossos alunos podiam chegar perto do computador e conversar com ele. E alguns dos alunos que participaram me falaram assim, Miss Diana, foi incrível ver o quão inteligente ele é e o quanto ele sabe de tudo da história da arte, da história, e como ele traz isso de forma conceitual para o trabalho dele. Então, eu senti que foi um momento inspirador para os nossos alunos. Que legal. Muito Foi legal muito mesmo. legal. Tem umas mensagens aqui. Vai lá, Rapidinho, manda ó. aí. José Freitas mandou aqui, ó. Ele mandou hashtag Proud to be Nation. Ele mandou uma salva de palmas. Daniel
acho que é Damasio. Damasco, Daniel. Isso, o diretor. Ah, o Daniel! Ele veio aqui. Outra que a Diana é uma profissional incrível, professora, artista e fotógrafa de excelência. Olha só, o Lucas Costa. Diana é um exemplo de professora, incrível o trabalho dela com os alunos e as oportunidades que proporciona, desde festivais de fotografia a conversas com profissionais renomados da arte. Ah, que bacana, incrível. que bacana. Sou fotógrafa também. Então, quando eu fiz bacharelado, eu especializei em fotografia e estilogravura. Então, eu tenho. O que eu que é gosto. estilogravura? É a gravura na madeira. Sabe literatura de cordel? Que muito, muito famoso no Nordeste, que são histórias um pouco mais, assim, satíricas um pouco, mas que ela sempre, de forma de poesia, sempre vem com uma ilustração na capa, que eles penduravam, não sei se vocês já viram, penduravam com um grampo de varal, tipo no varal com roupa. A capa desses cordéis eram feitos com estilogravura, que é essa gravura. Você pega uma peça de madeira, você usa uma goiva, que é um instrumento de corte, para tirar e deixar o desenho na madeira. E aí você faz a impressão e ela é espelhada. A gente fala que é escrita ao contrário também. Então, é uma gravura que fica na madeira. E você usa a madeira é a matriz para tirar impressões. Então é uma técnica de gravura que você consegue trabalhar com os alunos da educação infantil, às vezes com isopor, a gente adapta um pouco a técnica, mas com os alunos do ensino médio a gente já consegue trabalhar com as goivas e cortando. É como se você pegasse a madeira, você corta fazendo um desenho dentro da madeira e você usa como se fosse um carimbo. Carimbo, eu ia falar carimbo aqui. Mas a gente chama de impressão. Você faz a impressão e tira Legal. quantas cópias você quiser. É uma técnica, uma das técnicas da gravura. E Eu você- amo. E você é uma artista de estilografia? Na época que eu fiz faculdade, eu me especializei em estilogravura e Estilogravura. fotografia. Mas estilografia é a impressão e a estilogravura é a É técnica. gravura. Mas E- eu continuei trabalhando com fotografia, como arte, assim, E além da você é uma educação. fotógrafa profissional, digamos, Sim, sim. artista de fotos. E você traz isso para dentro de sala de aula também, a parte Eu dou da aula de fotografia. Sim, depois que eu saí da faculdade, eu me especializei mais em fotografia digital, então eu não faço mais revelação de negativo, como eu fazia na época de faculdade. E eu sou apaixonada por tirar foto de pessoas, retratos. E de uns anos para cá, eu ganhei vários prêmios, inclusive internacionais, e tive fotos publicadas no exterior. Já dei muita aula de fotografia para adultos aqui em Brasília, principalmente com a comunidade gringa das embaixadas. Então, eu já tive cursos que eu ministrei fora da Escola das Nações, para adultos. E hoje a gente tem uma aula de fotografia que eu dou para o ensino médio da escola, para os alunos. É uma eletiva em que eles podem escolher. E aí eu mostro para eles um pouco da técnica da fotografia, então, e a união da composição. Então, tanto aprender a manusear uma câmera de forma manual, quanto compor a imagem de uma forma mais artística. Como que tem mudado a fotografia de uns anos para cá? Porque a tecnologia mudou muito, né? A gente era Sim. da época das câmeras analógicas e hoje a gente usa o celular como câmera. O que tem mudado? É necessário ainda usar uma câmera para... Os profissionais sim, mas para as crianças ainda se usa a câmera ou se usa o Então, eu celular? Como é que até é? conversei recentemente, tive uma palestra no Museu de Brasília sobre a fotografia de celular. Então, hoje, as câmeras no celular, elas são incríveis. A gente consegue fazer composições muito similares a composições com câmeras. Então, se você souber compor bem uma foto, então, quando eu falo compor, posicionar os elementos de uma forma criativa, e existem regras que a gente pode usar para isso, a gente pode estudar formas de fazer essa composição. Tem a luz também, né? Tudo. Você consegue gerar uma imagem de prêmio no celular. Na câmera, o que é interessante é você pensar nas variações de lentes que você tem. Então, cada lente que você vai ter opção de adquirir vai te gerar um resultado diferente. Então, ela dá mais possibilidades de trabalhar dependendo do que você quer gerar, entendeu? E eu sinto, assim, eu dentro da cena de retratos, então eu gosto muito de fotografar criança. É um nicho que hoje que eu amo, fotografia de famílias e crianças. Com a câmera eu consigo trabalhar com velocidades mais altas do que o celular. E eu gosto muito de borrar o fundo, então criar uma profundidade de campo que eu consigo gerar com mais facilidade e mais rapidez na câmera do que com o celular. Então, assim, eu consigo fazer similar?
Sim, mas hoje o celular ele ainda demora um pouquinho para gerar uma imagem com fundo focado, que é o modo retrato. Às vezes ele vai demorar assim uma fração de segundo a mais do que na câmera digital eu consigo, e criança mexe tão rápido que às vezes realmente uma fração de um segundo faz diferença no resultado. E aí, isso eu mostro um pouco para os nossos alunos. E o que eu vejo mudando, que eu comecei com negativo. Na década de 90 eu tinha uma câmera com negativo que eu levava para a escola, e eu lembro da minha primeira câmera digital que o meu pai, na época, trabalhava na UFMG, ele teve contato com uma antes de sair, assim, antes de ficar popular aqui no Brasil, e eu ficava assim, nossa, eu achava incrível ver o resultado já. Então, hoje, além das câmeras estarem cada vez com mais megapixels, mais recursos, a parte da edição é muito legal. Eu gosto muito de usar o Lightroom. Photoshop. Photoshop. Não, hoje em dia, eu até falei que eu estava conversando com o Lucas da comunicação da escola, um amigo, que eu uso muito Canva hoje. Hoje a gente tem muitos recursos também que não são necessariamente só para fotógrafo. Hoje a gente tem plataformas online como Canva, não sei se vocês já usaram, Sim. que dá para usar para tudo. Pois é. E ele é tipo um Photoshop com tudo. Isso, muito então. simples, Aí os alunos, eles já saem da escola praticamente formados em Canva também, porque eu adoro, eu ensino, e é muito fácil usar, porque você não precisa baixar uma fonte, baixar uma arte, inserir, porque o Photoshop e tudo você tem que ter tudo, é bem mais complexo. Agora o Lightroom, eu amo trabalhar edição de foto, então esses recursos que a gente tem hoje, eu acho que geram muita possibilidade de trabalhar um pós-edição, eu acho muito legal, assim, que eu acho que são as diferenças que a gente tem de quando eu trabalhava o negativo. Onde que você vê o mundo da fotografia indo com a inteligência artificial? Que assim, hoje a gente consegue ainda ver o que é uma foto de verdade versus uma foto mas a foto criada ganhou na o prêmio ano inteligência artificial. passado e não dava pra ver que era gerado, É não. mesmo? Aham. Já não dá pra ver a diferença? Mas e aí? É incrível. Cara, tem filme sendo feito por inteligência artificial. Você Tem. manda os comandos, aí eles fazem, tem os personagens, eles conversam. Você imagina daqui a 2 anos. É incrível. O que eu Incrível, acho, cara. assim, Eles criam tudo. o que eu acho da fotografia em relação à inteligência artificial é que famílias, mesmo eu sou fotógrafa, mas eu tenho minha família, eu tenho 2 filhos, tenho meu marido, e eu quero fotos da minha família para eu guardar de recordação para o futuro. Eu não consigo tirar, eu já fiz algumas em tripé, tirando a gente mesmo, mas eu gosto de contratar, pelo menos uma vez por ano, um fotógrafo para fazer o registro da minha família. Então, eu sinto que esse registro das famílias, ele vai continuar, né? Então, E a gente assim, sabe o que é a nossa família, então a gente sabe que a gente tirou aquela foto, tem um apego sim. àquele documento ali, né? Sim, e eu acho incrível, assim, hoje as fotos lifestyle, que pegam um pouco do cotidiano normal da pessoa. Tem muita foto documental em que fotógrafos estão indo e passando o dia com a família para fazer o registro do dia a dia dela, mais natural, e depois você cria um álbum impresso para você ter aquela recordação. Então, a fotografia como uma memória da família, uma recordação, eu acho que vai continuar existindo. A inteligência artificial, eu já acho que vai entrar mais na parte comercial, eu acho. Então, assim, se fosse falar comigo, assim, o que você acha do futuro dessa cena? Eu acho que empresas que quiserem gerar uma foto para um produto ou para uma propaganda, outdoor, né? pode ser que ela gere com inteligência artificial, com mais facilidade no futuro, em vez de ter que procurar comprar de banco de imagens, ou então pedir permissão, porque com direito de uso de imagem hoje você tem que ter tudo por escrito. É o que eu acho, assim, da inteligência artificial em relação à fotografia para o futuro. Agora, eu fui numa exposição, numa galeria aqui em Brasília, de um professor da UNB, o Christos Nóbrega, que tem um trabalho incrível em Brasília, em que ele ele usou a inteligência artificial para gerar fotografias, mas ele ensinou a inteligência artificial sobre uma artista barroca, e aí fez os comandos para a inteligência artificial gerar imagens inspiradas nessa artista. Então, isso que eu acho que entra a parte criativa, que a gente estava conversando no começo da conversa. Assim, ele está gerando as imagens e criou uma série de imagens com um conceito, tem toda a parte conceitual por trás. E isso eu acho bem interessante, dentro das artes e talvez dentro de uma parte mais comercial também. Interessante. A gente não tem noção ainda do que vai acontecer com a inteligência artificial, né? É muita mudança que está acontecendo já. Uma coisa interessante até a legal. nível comercial, talvez, é porque a gente vê trabalho publicitário, por exemplo, né? O trabalho publicitário, cada vez mais, ele foge, por exemplo, por exemplo, a moça que tem uma beleza muito extrema, assim.
muito incomum. Cada vez mais a publicidade, por exemplo, ela vai para pessoas comuns. Uhum. Então, a princípio, né? A inteligência O artificial, público se identifica ela foge. mais. É exatamente por conta da identificação. A gente vê, por exemplo, o telejornal, até pouco tempo, as grandes redes do Brasil, você não podia nem ter loira. Esse telejornal nem loira entrava. Muito menos negra. Era mais ou menos o teu biotipo. Era meio do branco caminho, de assim, cabelo pra- escuro. Branca de cabelo escuro que apresentava quando era mulher. E hoje você vê, assim, como é que os negros eles vêm entrando. Porque para eu poder falar, eu preciso me comunicar. E as pessoas precisam criar identidade. Uhum. Né? Até pouco tempo, você não podia ter sotaque na televisão. Hoje se usa muito pessoas com sotaque. Eu acho que até aquela Sabrina Sato, né, Carol, que fala? Sabrina Sato, acho que foi uma das primeiras com super sotaque paulista. E foi uma explosão. Por quê? Porque as pessoas se identificam. Então, isso é interessante. A gente vai para um futuro interessante. Onde eu acho que a tecnologia vem crescendo cada vez mais. Mas essa demanda por um contato pessoal e verdadeiro, eu acho que tende a crescer muito também. Agora, eu acho lindo ver essa questão do padrão de beleza ir mudando, né? Hoje, a beleza está em todo mundo. É tão lindo. E dentro da cena artística, a gente vê diferença durante o percurso da história da arte, o padrão de beleza mudando É também. verdade, verdade. Quando a gente pega a Vênus de Willendorf, que era uma escultura da pré-história, que era uma mulher bem arredondada, que era o belo para a época. Eu converso isso muito com os meus alunos. Aí depois, durante o Renascimento, a gente já vê uma volta para um padrão mais clássico, greco-romano. E hoje a gente vê que todo mundo é belo. É lindo ver essa, né, como vai mudando e hoje está todo mundo sendo. A gente vê modelos diversos dentro da cena da moda, não uma coisa específica, né? Um padrão só assim que é. Qualquer um pode fazer parte. E hoje, quanto mais diversidade você tem, melhor. E o mundo está caminhando para um caminho muito lindo, eu acho, nesse E sentido. o que parece que está acontecendo também é que com o avançar das inteligências artificiais, cada vez mais tá se acabando a necessidade de ter um intermediário no meio do caminho para fazer o trabalho que você não conseguia fazer antes. Um fotógrafo comercial, um artista comercial que você tem que explicar para ele o que você quer, ele manda. Não é bem assim que eu queria, faz de novo. Esse processo você consegue fazer muito mais rápido com a inteligência artificial e talvez alguns desses trabalhos sejam irrelevantes, né? Da agência de marketing que faz aquele trabalho de design para você e tal. E o que acontece? O profissional que vai se destacar, tá o engenheiro lá que precisa resolver as coisas na empresa dele, o médico, sei lá. O que vai se destacar é o que já tem um conhecimento artístico, ou pelo menos teve uma exposição para aquilo ali, para que ele consiga já, ele mesmo, alimentar a ferramenta com o que ele precisa para a demanda dele, né? Então, mais uma importância para a arte como uma disciplina interdisciplinar, uma habilidade interdisciplinar que é necessário para qualquer profissional hoje. Sim, e lá na escola a gente trabalha muitas vezes de forma interdisciplinar entre as matérias com projetos para serem expostos também. E a gente teve recentemente um projeto que eu fiz com uma professora de matemática em que os alunos eles tinham que fazer uma função e inserir essa função numa arquitetura do país que eles estavam representando em um festival que a gente teve, que é o Festival das Nações. E foi incrível ver os alunos pensando em matemática e arte, e essa interdisciplinaridade de como colocar a função dentro da arte. E aí fazendo eles pensarem mesmo nessa resolução dessa problemática que a gente colocou. Uhum. Então, eu acho que é tudo a questão da criatividade mesmo, né? A gente vai trabalhando o pensamento crítico do aluno, e o aluno vai depois usar isso da forma que ele conseguir dentro da área que ele escolher. Eu Sim. acho muito incrível isso. Muito legal. Vamos trazer a pergunta do patrocinador? Vamos lá, Exxon. HTech. O nosso patrocinador HTech, eles fazem plataformas de tecnologia e eu quis trazer uma pergunta hoje voltada para arte e tecnologia. Então, Diana, quando você vê um site, qual que é a importância que você vê para a beleza do site na hora de tomar a decisão se eu iria contratar aquele serviço ou não? Tá. Eu vejo o site muito como portfólio de uma empresa, de um aluno, e eu converso muito com os alunos sobre a importância
de ter um portfólio, que a gente faz isso com... Eles mandam para faculdades, quando eles vão aplicar o portfólio, muitas vezes, que é o site ou um PDF, mostrando os trabalhos deles. Então, quando eu penso em site, eu penso que a empresa, para mim, eu como fotógrafo, o meu site eu quero que a pessoa entre e ela identifique o que a produção fotográfica que eu estou fazendo nesse momento. Então, eu falo muito com os alunos. Quando eu comecei a fotografar, eu fotografava um pouco de tudo. Fotografei casamento, fotografei aniversário. E hoje, no meu site, quem entra vai ver a minha produção atual, que é mais fotografia de família. São os prêmios que eu ganhei com a fotografia de família. Então, quando eu penso no meu site, eu penso, eles vão me ver ali, vão ver a minha produção, é o primeiro contato que o cliente tem comigo, e ele tem que ver primeiro o que eu faço. Então, quando os alunos estão montando o portfólio deles, eu falo, vocês têm que selecionar os trabalhos que sejam relevantes para serem incluídos nesse site, nesse portfólio, e de preferência de algo que você queira fazer no futuro, porque não adianta incluir um tanto de coisa lá dentro do site e depois a pessoa fala, nossa, mas então ela faz isso, faz aquilo? Não, tem que ser bem objetivo. Eu penso que não sei se tem a ver com a pergunta, mas hoje o site é muito legal mostrar depoimentos de pessoas que já contrataram o serviço. Então, no meu site eu tenho vários depoimentos de pessoas que me contrataram como fotógrafo ou tiveram aula comigo de fotografia, isso mais na parte de fotografia. E não dá para incluir tudo, tem que incluir, tem que ser objetivo. E pensar também na tela com as cores que estão sendo usadas. Então, esse estudo das cores, se você vai usar cores mais quentes, que seriam mais vermelho, rosa, cada cor vai transmitir um sentimento diferente. Você vai usar cores mais frias, azul, verde. Qual que é o objetivo do site para o consumidor final? Então, o que eu quero passar com o meu site? E aí, até essa escolha de cor para a identidade visual, eu acho muito importante também. Pensar no que ele quer sentir. Ele quer uma coisa mais aconchego? Então, no meu caso, eu gosto de pensar da família olhar, pensar nas fotos como uma recordação do futuro, para o futuro, aconchego. Então, é bem rosinha, creme, uma coisa mais assim. Mas se a gente observa em hospitais, assim, a gente costuma ver cores mais frias, né? Porque é um momento que a gente quer mais paz, né? Aqui também tá tudo azulzinha, a tela, para a gente não ficar agitado. Então, cor tem muito a ver com... A escolha da cor do site também tem muito a ver com o que a gente quer que o consumidor... Os sentimentos, a sensação que a gente quer passar para quem está olhando. E eu falo isso muito com os alunos quando eles estão montando um portfólio também. E aí, normalmente, a gente usa lá na escola a forma de site para o portfólio de cada aluno mesmo, em que eles incluem os prêmios que eles ganharam. A gente tem vários alunos que já ganharam prêmios. Eu sempre falo que é muito legal o artista ele ser reconhecido pelo trabalho que ele fez, e muitas vezes através de um prêmio, através de uma exposição que você participou. E eu tento estimular sempre para os jovens enviarem. Às vezes eles acham, não, mas não tá tão legal. Eu falo, não, tá muito legal, pode mandar. E a gente já teve aluno que enviou e já participou do Brasília Photo Show aqui em Brasília. Eles ganharam um prêmio, tiveram a foto expostas. Então, isso tudo vai gerando, assim, vai mostrando para eles que eles são capazes, e eles vão gerando um portfólio já desde a adolescência para o trabalho futuro que eles forem escolher. Eu acho muito relevante. Muito legal. Já várias dicas aí, né, para quem tá... A gente estava esperando só conteúdo de arte, mas várias dicas para quem tá fazendo um site, a forma de pensar na cor, né? Tem toda uma ciência por trás. Muito interessante isso aí. Bom, a GatiTech tá aí o nosso patrocinador. Quem quiser soluções educacionais, desde o site até o sistema de LMS educacional, eles têm a solução completa, e agora com essas dicas de arte em cima do seu site, né? Muito bacana. Diana, mudando o assunto agora, para um profissional hoje que está querendo, tem essa habilidade artística, e está querendo se voltar para a área de educação como você. Qual que é as dicas que você dá para uma pessoa que tá entrando nessa carreira? Eu acho muito legal pensar onde vai estudar primeiro. Dentro da cena artística, a gente tem artes visuais, artes cênicas e música. Então, primeiro pensar em qual especialidade essa pessoa gostaria de trabalhar mais, em qual faixa etária. Então,
a gente vê que eu dando aula no ensino médio, eu consigo trabalhar muito análise de obra, eu gosto da parte conceitual. Mesmo com muita prática, é possível fazer conexões entre períodos, então dá para estimular muito o aluno a falar sobre as obras também. Na educação infantil, a gente já insere de forma mais sutil. Então, a gente trabalha um artista, aí a gente vai pegar por exemplo, Frida Kahlo ou Leonardo da Vinci, que você falou. Então, ele vai conhecer um pouquinho sobre aquele artista. Então, pensar em qual faixa etária, se a pessoa gosta mais de trabalhar essa parte de análise, ou se gosta de trabalhar mais o lúdico, eu acho bem legal também. Aqui em Brasília, quando eu vim, eu fiz... Eu não sei se a Dulcina ainda tá, mas eu fiz a licenciatura na Dulcina, Faculdade de Artes Dulcina. Ainda tá. Tá? E então eu fiz bacharel na UENG, em Minas, fiz a licenciatura aqui em Brasília, mas a UNB tem a licenciatura e o bacharelado. Então, é uma coisa que eu não pensei. Quando eu fiz, eu não pensei assim, eu quero dar aula depois, então eu vou fazer licenciatura. Na época eu falei, vou fazer artes. Então, eu escolhi bacharelado porque eu queria ter a prática. Foi legal, porque eu tive exposição a tudo, eu aprendi todas as técnicas da cerâmica, a pintura a óleo, então eu tive o contato com todas as técnicas, mas eu poderia ter feito só a licenciatura, se eu quisesse uma coisa, dar mais aula de teoria, por exemplo, mais a parte só da análise, porque a licenciatura a pessoa faz, em 4 anos já forma e já consegue começar a lecionar. Eu acabei fazendo durante 6 anos, que eu fiz 4 de bacharelado e 2 para tirar a licenciatura. E para quem já é formado, aqui tem vários cursos de extensão. Na UNB tem um curso que eu fiz de arte, tecnologia, arte, educação e tecnologias contemporâneas. Eu achei bem legal. E traz um pouco dessa parte da tecnologia dentro da educação, dentro da sala de aula. Então, trabalhar o stop motion, trabalhar a criação de vídeo, trabalhar a fotografia, toda essa parte digital, dando aula de artes. Eu achei bem legal também. Faz toda a diferença, né? Alguém que está editando o vídeo, conhecer um pouco de arte, de onde botar a imagem antes daquela, a velocidade que o vídeo vai e tal, faz toda a diferença ter alguém que entende daquilo. É muito né? legal. E hoje, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de irem o ano passado na exposição do Van Gogh, que teve aqui em Brasília, Não. mas a gente vê que hoje a arte é muito imersiva, assim, o uso da tecnologia está muito presente nas instalações, nas obras, nas exposições. Então, os alunos explorarem isso também é muito importante. Eles terem um contato do vídeo, da performance, mas através de um vídeo também numa criação de fotografia, e até o uso de projeção. Eu tive umas alunas que elas usaram a projeção do data show para gerar uma cor no retrato da pessoa. Então, esse uso de diversos recursos para criar uma foto ou criar uma obra de arte é bem legal também. E ver os alunos usando isso, já estão usando o que está sendo usado hoje para criar uma exposição contemporânea, né? Conta pra gente aquela experiência que você teve com a aluna que se destacou na Full Sail. Como é que foi? Sim, então a gente ministrava no ano passado um curso em paralelo com a Full Sail, a universidade, que é uma universidade na Flórida das áreas criativas. E nesse curso a gente oferecia 10 módulos de áreas criativas, de profissões criativas. Então, por exemplo, um dos módulos era cinema, o outro módulo era a indústria dos jogos. E aí, para cada módulo, o adolescente ele cria um projeto, e um dos módulos que era da parte da criação de jogos, ele tinha que usar uma plataforma para criar um jogo que tivesse vários fins. Então, é como se fosse um jogo interativo em que o espectador vai escolher o percurso que ele quer. E aí, no final, tem vários finais. Então, dependendo de onde você for durante o jogo, você vai ter um final. E a gente teve isso é muito usado também hoje em seriados que você pode escolher, em seriados interativos, tipo na Netflix, em que você escolhe o próximo capítulo, e aí ele te leva para diversos finais. Então, esse software chama Twiner, o programa, depois eu posso passar por escrito aí, mas ele gera a possibilidade de ir criando como se fosse um esboço desse jogo, que pode depois ser usado para criar um filme, então seria o esboço inicial, ou um jogo que você pode inserir imagens. E a gente teve uma aluna que participou do Creativity Marathon, que é uma vez por ano, a Full Sail, ela faz um campeonato. Então, eu sempre fico estimulando os alunos, manda os trabalhos, participa dos concursos, vai ser legal para o seu portfólio no futuro. E essa aluna, ela criou um jogo interativo em que ela desenhou também todas as imagens do jogo. Então,
eu não me recordo muito bem o jogo, mas era tipo, você vai pegar a chave ou você vai abrir a porta. Então, ela fez a ilustração, ela criou o jogo e o jogo dela foi o vencedor do Brasil. Ela ganhou o prêmio do Brasil, primeiro lugar. Ganhou um prêmio, ganhou uma gaming chair, ganhou um troféu. E o que eu falei, assim, o mais importante é que isso foi pro portfólio dela. Agora, quando ela fez as aplicações para a faculdade, ela foi aceita em várias faculdades diferentes, no exterior com uma parte de bolsa também. Então, esses prêmios, que é uma conquista. O aluno, eu vejo que a juventude hoje ela é capaz de fazer tanta coisa. A gente, tendo um estímulo inicial, eles vão muito além da gente. Sim. Eu conto muito para os meus amigos que há uns anos atrás, uma aluna minha de fotografia, que foi embora do Brasil, adulta, trabalhava para a embaixada, o marido dela trabalhava com impressão 3D. E na época eles tinham várias impressoras. E ela me perguntou, Di, você quer uma para você usar com seus alunos? Eu falei, quero. Não sabia usar. Mas eu falei, quero, claro, vou aprender. Aí ela me deu essa impressora, eu levei para a sala de artes. Aí eu falei com os meus alunos, gente, vocês têm que aprender comigo, vocês têm que me ensinar. E tinha um aluno que ele adorava e ele já sabia mexer. Então ele começou a ensinar, começou a me ensinar, e a gente foi aprendendo juntos a usar a impressora. Até hoje, assim, eu sei o básico, mas os alunos, eles criam, meu filho de 7 anos também já está criando, hoje na escola, a gente colocou uma eletiva que chama, como é que chama? Esqueci o nome da aula, mas é como se fosse um Design Lab, fugiu o nome. E a gente está trabalhando a impressão 3D com os alunos do Elementary também. Então, o meu filho aprendeu a usar um programa de criar o produto, o objeto tridimensional. Ele na minha sala, a gente chegou mais cedo essa semana, ele falou, mãe, abre no programa para eu fazer um bonequinho? Eu falei, tudo bem. Eu abri, ele sozinho, 7 anos. Criou o bonequinho, era um dinossauro com um sapato, tênis, colocou tênis e me pediu, mãe, você imprime para mim? Eu falei, imprimo. Fui lá imprimir e aí ele estava com o produto dele na mão, que ele criou, ele desenhou em 5 minutos, 10 minutos. Eu falei, gente, eles aprendem com muita facilidade. Então, você trazendo as técnicas e mostrando para as crianças, para os adolescentes, eles vão alcançar as estrelas, the sky's the limit, né? O céu é o limite para o que eles conseguem criar. Só trazendo um estímulo para eles mesmos, em casa, na escola. Eu acho muito legal. E ver o que eles produzem, eu fico encantada. Tem hora que eu fico assim, gente, eu empolgo com eles. Aí eu acho que eu acabo estimulando eles mais também. É muito legal. Muito legal. É o estímulo certo e o céu é o limite. É incrível. E eles têm muita facilidade com tecnologia, a juventude. Eles já nascem com acesso a muita tecnologia, né? Então, eu acho que a gente às vezes não vai saber fazer, mas é só colocar a sementinha que eles vão conseguir. Eu acho bem legal. Diana, muito obrigado pela conversa hoje. O tempo passou rápido aqui, tem muita coisa para conversar, mas infelizmente a gente tem o tempo do programa. E eu só tenho a agradecer e honrado com a sua presença hoje. Obrigada pelo convite. Foi uma honra estar aqui também falando um pouquinho sobre arte, um pouquinho sobre o que a gente faz com os nossos alunos. Parabéns demais pelo trabalho. Mandar um abraço pro Daniel, que está aqui acompanhando. Parabéns e fiquei muito feliz de ter mandado você, o professor de arte. Tem um trabalho importantíssimo. Vou fazer só 2 adendos aqui, né? A gente vive um período temerário para a adolescência e para as crianças, porque infelizmente é a faixa etária onde mais cresce a quantidade de suicídios a nível mundial. E quando a gente fala o quanto que a arte pode contribuir para a saúde emocional das crianças, é muito bacana. E um adendo, como eu sou da arte dramática, tanto a arte cênica, o teatro, quanto o cinema, ele desenvolve uma coisa muito incrível na pessoa, que se chama empatia. Sim. Porque a partir do momento que você se veste de um personagem, você rompe preconceitos. Então, você pode se vestir de um personagem que ele é ruim, que é uma pessoa má, mas ele te dá uma outra perspectiva que te traz empatia. Não quer dizer que você vai fazer aquilo que ele faz. Mas quando ele traz empatia, você aprende na sociedade, no dia a dia, a ter empatia mais em relação ao outro. Então, é uma ferramenta fantástica contra o bullying. Então, a arte é um instrumento maravilhoso, muito feliz da Escola das Nações ter escolhido você para ter mandado para cá. Parabéns. Obrigada. Vocês possam continuar firme nesse projeto maravilhoso de vocês. A gente queria pedir para você deixar os teus contatos ou os contatos da escola para quem quiser conhecer o trabalho de vocês lá, tão bacana. Com certeza. Obrigada novamente. Vamos deixar os contatos? Quem quiser conectar e conhecer, pode falar. O da escola o site é escoladasnações.com.br. Ok. O meu Instagram é Diana Bracarense, foto com PH. E lá tem meu contato de celular também, para se alguém quiser entrar em contato direto.
no próprio Instagram. Maravilha, adorei essa conversa que Diana Bracarense, que é de Portugal, a gente viu aqui no off, né? Da região de Braga. Os iniciais, né? Lá atrás. Muito bem. Exxon, mano velho, quem quiser conhecer um pouco mais sobre os Gigantes da Educação, acompanhar todos os programas anteriores, como é que faz? Siga a gente no YouTube, Gigantes da Educação, e no Spotify. A versão em áudio fica no Spotify, é só procurar Gigantes da Educação. Temos também os cortes no Instagram e no LinkedIn. É só conferir. Maravilha, maravilha. Seguinte, pessoal, a gente vai para um rápido break. Você que está acompanhando na rádio, também nas redes sociais. Na volta do break, a gente vem com o Theo Corso, que é especialista em inteligência emocional e comportamento humano. E o tema dela é O Combinado Não Sai Caro. Vamos entender isso aqui daqui a pouquinho. Exxon, obrigado demais, mano velho. Fica com Deus. Diana, grande prazer. Obrigada, gente. Boa tarde para vocês. Boa tarde. Rápido break e a gente já volta, pessoal.